Lembrando que as nossas aulas são gravadas. O Rivaldo, depois coloca aí que o Lucas responde para você, tá? Toda aula a gente emite um formulário para a gente poder fazer o controle dessa presença, que aqui a gente vai botar como um curso, uma atividade de extensão, e aí a gente quer dar um certificado, porque aí já vai incentivando vocês na questão do currículo, né, que é importante a gente participar dessas atividades extracurriculares. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das ligações químicas. Nós passamos pela aula lá introdutória sobre a importância da mineralogia, para que ela serve como ciência e como alicerce para as outras disciplinas. Vocês vão perceber que no curso de geologia, claro que além da geologia geral, mas as mineralogias 1 e 2, são disciplinas que vão acompanhar vocês para o resto do curso. Um instantinho que eu estou um pouco gripado hoje. A gente passou depois pela aula com a Isabela, onde ela mostrou a questão da formação do sistema solar, né, do universo, para a gente entender um pouquinho dessa distribuição química dos elementos, né? A gente viu que uma parte desses elementos químicos, eles foram formados, teve a sua nucleogênese a partir da evolução das estrelas, e aí quando a estrela ela chega até a criação do ferro, que é o número atômico 29, se eu não estou enganado, posso estar enganado, que minha cabeça é péssima para essas decorebas, a gente entra no campo de estabilidade das reações de formação química e a gente começa a gerar um processo de explosão das estrelas a partir das supernovas, isso bem lembrando que a formação das estrelas só atingem o ferro se elas forem supergigantes, né? O Sol, o máximo que ele vai chegar a sintetizar é até o carbono, então depende daquela linha de Heisberg-Sprung que a Isabela mostrou para a gente, que dependendo da linha de... Anderson, Oi. desculpa te atrapalhar, mas aqui não está aparecendo nada que tá de apresentação, só tá a tela do Meet. Só estou eu falando mesmo ainda. Então tá bom, desculpa. Só estou recapitulando nossas aulas antigas para entrar no contexto de hoje. Ô, Lucas, a gente precisa descobrir um jeito de tirar o som desse negócio, porque as pessoas entrando durante ficam pipipi aqui, que pipipi, hein? Bom, depois tenta descobrir se tem como a gente tirar esse som de notificação, tá bom? Tá. Então, dependendo da linha de tendência das estrelas, ela vai apresentar tamanhos evolutivos que vai favorecer, ou que vão favorecer, a sintetização ou a nucleogênese de certos tipos de elementos químicos. Uma vez isso criado, a estrela entra numa fase, normalmente, mas nem sempre, existem diversas fases das estrelas, como elas regridem para as anãs marrons, e aí vão. E algumas viram supernovas e entram na fase explosiva, gerando toda a fertilização do universo. E aí, num desses processos, que nós temos a formação dos planetesimais, que vão aglutinar esses elementos neoformados, a nucleogênese, e a partir disso eles vão sintetizar os novos elementos químicos, através de um processo chamado nucleossíntese. Bom, na nucleossíntese a gente tem a formação dos demais elementos da tabela periódica, e aí, dependendo do grau de densidade, a gente, durante o processo de evolução da Terra, nós começamos a ter uma segregação e uma separação dos elementos leves dos pesados, tirando um pouco dessa estratificação do interior da Terra, que vocês vão ver com mais detalhes na aula de GeoGeral, no curso de GeoGeral 0. Mas a gente faz um comentário breve para a gente entender por que nós temos os minerais mais comuns na crosta continental são minerais que apresentam elementos químicos mais leves, não necessariamente, ok? Mas tende a,
por exemplo, o silício, o oxigênio, o alumínio, e os minerais tendendo mais para as zonas do manto, vão começar a ter um pouquinho daqueles elementos químicos mais pesados, ferro, magnésio, né, os terras raras. Claro que também na crosta tem, mas é uma proporcionalidade. Se vocês buscarem no livro de petrologia ígnea, por exemplo, vocês vão ver, ou até no livro de geogeral, eu fui ao UERJ essa semana, eu trouxe uma pilha de livros aqui para a gente conseguir trabalhar. Cadê? A gente tem esse, né, o Para Entender a Terra, que tem um pouquinho dessas questões aí da química. Ninguém está vendo não, Anderson. Oi? Mostrando. Ninguém está vendo você mostrando os livros. Por quê? Agora tá. Agora é porque ficou a janelinha lá em cima, então nós também temos esse aqui que é o Decifrando a Terra, que vocês têm um pouquinho dessa questão da química da Terra. Bom, vamos começar a nossa aula hoje aqui, que vai ser uma aula sobre... Ok, não quero retornar. Pronto. Que vai ser a aula sobre introdução à mineralogia, que não é a introdução à mineralogia, mas é a aula sobre elementos químicos e minerais, né? Então, para isso, o que a gente vai saber? A gente vai entrar na conceituação da química básica, entendendo a importância das ligações químicas, de que forma esse arranjo químico está diretamente relacionado às propriedades físico-químicas. E a gente vai fazer uma introdução a esse arranjo químico para entender a cristaloquímica. Mas por que isso tudo é importante? É importante porque, dependendo do arranjo químico, dentro da estrutura mineral, a gente começa a ter uma percepção, claro que é um spoiler um pouquinho para frente, mas a gente começa a ter a percepção de como os minerais apresentam certos tipos de comportamentos químicos, de como, às vezes, vemos o quartzo com tantas cores, e ele é mesmo assim o mesmo mineral quartzo, a gente começa a entender diversos conceitos que vão nos nortear nos nossos estudos. Tá? Então, por isso que é importante a gente entender essas conceituações químicas. Então, por que é importante a gente ter o conhecimento da química básica ao estudar a mineralogia? Pois se vocês puderem responder aí no chat, é bom para a gente fazer uma certa interação aqui na nossa aula, tá bom? Mas eu já vou respondendo um pouco, para a gente ir otimizando o nosso tempo. Essa química básica, ela nos fornece, primeiro, um conhecimento para evitar que a gente fique querendo decorar tudo e colocar tudo em tabela. A gente começa a separar os minerais com os minerais formadores de metais alcalinos, alcalinos terrosos, os elementos de transição, geralmente são os óxidos, e um pouco dos minerais metálicos. Os minerais, se a gente começar a falar um pouquinho de distribuição eletrônica, são os minerais da camada do orbital D. Então, a gente começa a ter uma ideia de agrupamento, assim como a gente fazia lá no ensino médio, no cursinho pré-vestibular, que eles adoravam fazer a gente decorar as setas na tabela periódica, para onde o raio atômico aumentava, diminuía, eletronegatividade, eletropositividade, energia de ligação, reatividade, era uma infinidade de setas na nossa cabeça que a gente tinha que, teoricamente, decorar. Mas quando a gente começa agora com uma maturidade um pouquinho mais avançada, né, dentro do universo da universidade, a gente começa a perceber que esses conceitos já estão um pouquinho mais consolidados e que a gente precisa avançar nesse entendimento, que é pegar todo esse conhecimento da química básica para estudar a mineralogia. E sem contar que a gente começa a fazer uma caracterização muito mais segura desses minerais quando a gente tem essas propriedades químicas muito bem desenvolvidas na gente. Bom, quando a gente analisa aqui uma estrutura de um mineral, a gente vê que ele, no caso
dessa estrutura aqui do óxido de hidrogênio, né, o H2O, ele vai formando estruturas preferenciais em um sistema cristalino chamado hexagonal. Existem 6 principais sistemas cristalinos. Às vezes a literatura coloca o ortorrômbico como um modelo à parte ao hexagonal, e então passamos a ter 7 sistemas cristalinos. Mas esses sistemas cristalinos, eles não são aleatórios. Eles têm a ver com o tipo de angulação que uma certa estrutura química forma, né? O H2O, ele, por causa da repulsão do oxigênio, né, da eletronegatividade do oxigênio em relação ao hidrogênio, ele acaba formando esses ângulos aqui de 120 graus, e a gente sabe que o hidrogênio é um elemento altamente reativo. Então, ele vai fazer ligações com outros hidrogênios, até que essa camada se fecha, porque ela atinge a estabilidade a nível de ligação, tá? E essa repetitividade, nós já aprendemos que quando uma unidade mínima atômica se reproduz no espaço tridimensional, nós temos a formação da rede cristalina, que vai definir o mineral. Assim, o gelo é um mineral do sistema hexagonal, que tem uma repetitividade do sistema básico, da unidade mínima, que é o sistema hexagonal. Ok? Foi ou está complicando, tá? Coloca lá no nosso chat ali que o Lucas, ou vocês têm a liberdade de ligar o microfone e fazer a pergunta, tá? Não é só eu falando aqui, não. Podem abrir o microfone e tirar dúvidas no meio da aula. Tudo bem? Bom, esse é o entendimento da importância de conhecer a química. É óbvio que também lá no ensino médio, com a tia Teteia, eles ficavam fazendo a gente decorar aquelas ligações. As ligações de NH4 são ligações de 102 graus e 95 minutos. Não, essa loucura, esquece isso, tá? É importante a gente entender que há moléculas que formam diferentes tipos de angulações, e essas angulações vão formar diferentes tipos de sistema. Ponto. Tá? O resto está tudo no livro, a gente consulta o livro. O pessoal que já estudou comigo nos últimos anos já sabe que eu tenho adotado um pouco do aluno deixar consultar o livro, porque é a nossa bibliografia de trabalho. Tá? Até que um dia a gente passa a ter isso tão comum na nossa cabeça que a gente não consulta tanto a bibliografia básica. Bom, a importância da gente entender essa distribuição dos elétrons, né, dos prótons e dos nêutrons dentro do sistema do átomo, é porque existem diferentes funções químicas que dependem desse conceito. Por exemplo, estudar radioatividade. Não é só para ter decaimento radioativo, mas é porque a gente usa esse conhecimento para estudar as datações das rochas. A gente considera no tempo a meia-vida de um dado isótopo, e através de uma relação entre o isótopo mais abundante, não radiogênico, e o radiogênico, a gente calcula a idade. Existem diversas equações para isso, e vocês, em um dado momento, vão ver isso com calma. É importante também entendermos isso, porque esse modelo aqui, bem primitivo, da representação de um átomo, já disse, né, que é primitivo, ele foi muito bem aprimorado para mostrar a realidade. Mas é fundamental sabermos que essa camada de elétron aqui, né, existem as camadas K, L, M, N, mas que normalmente a última camada, chamada camada de valência, apresentam a parte da eletrosfera mais suscetível a emitir ou receber um elétron. Em linhas gerais, assim como sabemos que o átomo é composto de diversas partículas, e essas 3 são as unidades básicas, mas existem centenas de outras partículas, e as emissões também acontecem nessas outras partículas. Mas vamos manter aqui o basicão, para a gente não dar passo maior do que as pernas. Quando a gente entende que essa eletrosfera
ela vai dar diversas propriedades, brilho, cor, dependendo de como os elétrons estão se locomovendo, ela pode dar maleabilidade, tenacidade. Tenacidade é a capacidade de quebra, né? Quão duro, não é quão duro duro de pesado, né? Não é dureza com peso específico, é quando você faz uma certa pressão com um objeto pontiagudo, qual é a resistência que esse material apresenta de ser rompido, né? O nome disso é tenacidade. Bom, maleabilidade. Então, essas variações é tudo a nível atômico, né? Se a gente pensar que tudo é composto de átomos ligados uns aos outros, né, estruturas monotômicas, diatômicas, triatômicas, poliatômicas, essa interação varia muito. E varia tanto, né, que se eu analisar, vamos pegar um exemplo aqui, o ouro, é composto apenas de átomos de ouro, ligados por um tipo de ligação metálica especial lá, para que ele mantenha aquela qualidade como propriedade física. Por exemplo, a quantidade de átomos de ouro para formar o mineral ouro, ele gera uma corrente dos elétrons contínua em torno dele. Essa corrente contínua é que confere ao ouro a propriedade de ser maleável. Porque você vai apertando o ouro, ele vai respondendo sem quebrar. Claro que todo material apresenta um estado crítico de ruptura. Mas o que segura esses átomos ainda unidos, antes deles romperem, é esse fluxo contínuo do tipo de ligação metálica. Ok? E aqui um outro tipo de desenhozinho aqui, para a gente ver essas distribuições. Mas nada muito diferente do que eu já falei, né? E é importante que esses núcleos do átomo, eles conseguem ser rompidos, mas geram a questão da fissão nuclear, mas o tipo de reação é muito energética. Um exemplo disso é o conhecimento usado para esse nível de núcleo atômico nos reatores nucleares, ou nas bombas nucleares. Existe a fusão nuclear, que também é energética, e a fissão nuclear, que é mais energética ainda. Bom, quando a gente vê que existem átomos que apresentam mais de um tipo, né, que apresentam, às vezes, o mesmo número de prótons, os isótopos, às vezes, o mesmo número de nêutrons, os isótonos, e por aí vai, os isos da vida, que eu já esqueci os nomes desse bicho todo, a gente vê que a aplicação na geologia é diretamente associado à química isotópica, né, às datações, conhecer as variações do oxigênio na atmosfera, né, às vezes quando está em período de glaciações, não lembro exatamente, mas eu acho que o 18 diminui, o 16 aumenta, ou vice-versa. Então, essas variações a gente consegue determinar o tempo que uma glaciação durou, a intensidade daquela era glacial. A gente consegue fazer datações em objetos de até 50, 70 mil anos com os isótopos de carbono. A gente quer datar umas coisas um pouquinho mais velhas, de milhares de anos, né? Nós temos os métodos de argônio, potássio-argônio. Se queremos datar coisas bem velhas, né? Lá dos dinossauros e por aí a gente usa outros métodos, urânio-chumbo, samário-neodímio e por aí vai. Então existe uma aplicação enorme do conhecimento atômico na geologia. Quando a gente percebe isso daqui, em vez de ficar decorando setinha diabólica, a gente precisa entender uma coisa. Quanto mais camadas dentro de um grupo, né? Aqui eu sempre troco essas coisas de decorar, eu sou péssimo, grupo e os períodos, né? Não, período e grupo, alguma coisa assim. Bom, quando a gente percebe que o número atômico aumenta nessa direção, e nós temos também uma questão do aumento da quantidade de camadas, a relação de poder do núcleo com a eletrosfera vai diminuindo. E é por isso que os átomos tendem a aumentar o seu raio nessa direção.
tá? Então, quanto maior o número de camadas, ou seja, quanto maior o número de prótons, maior o raio atômico. O raio iônico tem uma inversão, porque se ele é ânion, ele apresenta um tamanho diferente do cátion. Né? Se ele perde um elétron, a atração aumenta. Se ele ganha um elétron, a atração diminui. É uma relação de atração. Tendo isso em mente, a gente consegue desenvolver muito bem esse conceito, com exceção aqui dos lantanídeos e dos actinídeos, mas principalmente os lantanídeos, que em vez de aumentarem, eles apresentam um processo inverso, chamado retração do raio atômico. Essa retração tem uma questão de que quando você faz a distribuição eletrônica dos lantanídeos, eles apresentam, em algum momento lá das camadas, lá, K, L, M, N, O, P, O e P, se eu não me engano, tá bom? Ele começa a ter alguns orbitais vazios. E durante a distribuição eletrônica, a gente não percebe que a gente passou das camadas 4 e 5 com os orbitais vazios e já está preenchendo a camada 6 e 7. Então, ele acaba contraindo por causa desse gap. Bom, nós evoluímos em relação aos conceitos dos átomos como teoria geométrica, né? E também com uma quantidade de caracteres quânticos para classificar essa posição do elétron. Hoje em dia nós sabemos que existe uma equação de probabilidade, que é a probabilidade de Schrödinger, que ele determina a posição aproximada que o elétron pode estar na eletrosfera. Só que ele está em constante movimento, formando orbitais positivos e negativos. Ele está girando, são os spins, né? Então, quando a gente faz uma distribuição eletrônica, a gente tem que considerar diversos desses conceitos quânticos. O número principal, que são as camadas, o azimutal, o magnético, né, o M, são as caixinhas lá dos orbitais, menos o S, só tem o zero, o P, menos 1, 0, mais 1, o D, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, e assim vai, tá? Mas isso não é muito nosso foco aqui, estou apenas mostrando refrescando a memória de vocês com essa distribuição atômica, para a gente fazer uma mineralogia 1 bem legal. Bom, hoje a gente sabe que com a evolução desse modelo, ainda tem um modelo mais novo ainda, que é o de Schrödinger e o outro, que ele mostra esse elétron orbitando como se fosse uma nuvem, né? E a gente percebe, aqui, essa é uma questão melhor, e a gente percebe que ele cria umas equações de função para mostrar a zona provável que o elétron vai estar distribuído, tá? E essas representações aqui, né, bem bonitas, são representações dos orbitais criados dependendo do composto químico. Orbitais S, P, D, F, e por aí vai. Quanto mais complexo a representação, maior é o orbital, e, consequentemente, as camadas o número principal, né, aquele número inicial quântico principal, e o L vai aumentando, o magnético vai aumentando. Bom, isso daqui é só para mostrar para vocês que quando a gente tem essa camada aqui, a gente vai ter uma probabilidade dentro daquela camada de encontrar um elétron, tá? Só isso. A gente não precisa se prender muito não, porque em Química 1 vocês vão ter bastante disso, mas como a gente tem outros alunos de outros cursos e pessoas que estão aqui revendo com a gente para recordar é viver, é bom a gente tocar um pouquinho nesse assunto aqui, sobre a probabilidade de encontrar um elétron. Bom, aqui eu botei para vocês um pouco dessas distribuições quânticas, o número principal, eu sou péssimo com decorar, principal, o azimutal e o magnético. Dentro de cada orbital do magnético, aqui o S é o zero, né? Uma caixinha, zero. O P, menos 1, 0, mais 1. O D, menos 2, menos 1, 0. Vocês lembram disso, né? Então, quantos elétrons a gente pode ter dentro de cada orbital? O S, ele comporta 2,
porque a gente sabe que eles estão girando em posições distintas, um para cima e um para baixo. O spin positivo é mais meio e menos meio. Por que isso é importante? É importante a gente tocar nessa consideração quântica, porque muitos dos minerais que apresentam certo tipo de magnetismo natural, o magnetismo induzido por campo magnético e o magnetismo fracamente induzido por campo magnético, ferromagnético, diamagnético e paramagnético, a resposta está exatamente nessa distribuição eletrônica dentro dos orbitais, dentro dos números quânticos magnéticos, azimutais e magnéticos, ok? Bom, quando a gente tem esse conceito, a gente já começa a entender um pouquinho por que normalmente os minerais formados por elementos químicos do grupo de transição, que vão apresentar as camadas mais elevadas, geralmente mais complexas, né, com os orbitais O e P, que apresentam o S, o P, o D e o F dentro da distribuição, quando a gente faz aquela distribuição eletrônica de Linus Pauling, a gente pode fazer esses exercícios, pegando alguns minerais, alguns elementos químicos da nossa aula e fazendo essa distribuição para a gente praticar. Bom, quando a gente faz isso aqui, a gente vê que algum desses orbitais finais, ele começa a ficar com esses lóbulos dele vazios, ou às vezes incompletos. E esse incompleto faz com que ele gere uma função de ímã quando aplicado em um campo magnético. E a gente sabe que a Terra funciona como um grande ímã, né? Ela é um campo magnético supergigante. Então, na verdade, até os minerais que são naturalmente magnéticos, eles são induzidos por um campo magnético, que é a Terra, tá? Mas há casos que a gente precisa imantar, fazer com que haja uma circulação de corrente para que ele se torne magnético. Um exemplo disso é a ilmenita, que ela é fracamente magnética, mas a gente consegue aprimorá-la dessa forma. A magnetita, naturalmente, é fortemente magnética. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo dos orbitais. A gente tenta ficar fazendo esses balõezinhos, né, de qualquer forma, mas na verdade são equações diferenciais. Também é apenas para citar o conceito para vocês. Tá? Não vamos ficar entrando em derivada integral aqui, mas são gráficos que saem através desses conceitos matemáticos. E aí a gente começa a perceber de que forma essa importância dos elementos químicos estão ligados com essas propriedades físico-químicas. A gente já viu aqui um pouquinho sobre, falamos da cor, por que o quartzo favorece esse tipo de assunto. O quartzo, basicamente, é um óxido de silício, né? SiO4-2. A gente simplifica para SiO2. Mas esse SiO2, a gente tem às vezes, substituições ou impurezas nessa estrutura que vai favorecer a entrada, às vezes, de um ferro para dar um quartzo, uma cor meio esfumaçada, o manganês para ele ficar um pouquinho amarelado, magnésio, né? Então, essas variações podem ocorrer. Aí fica uma segunda pergunta aí para vocês desenvolverem aí no nosso chat, né? Deixa eu ver aqui que Isabela mandando... Gente, o link não está abrindo para resposta, não. Qual o link, Isabela? Alô? Isabela? Alô? Oi, Isabela. O link para o formulário. Isso daí tem que ver com o Lucas. Acho que ela não está... Isso. Deixa eu voltar aqui para a aula, então, vocês. É que eu vi o celular apertando do grupo da nossa aula, eu falei, eu devo ter caído. Mas não, a câmera está ligada.
Bom, a pergunta que fica assim, é possível tirarmos todas essas informações da tabela periódica? Sim ou não? Vocês acham que a gente consegue tirar todas essas informações da variabilidade química dos minerais, das propriedades físicas, entender como muito dela está intrinsecamente ligado ao seu composto químico? Sim, a gente consegue tirar todas essas informações com a tabela periódica. Por isso que eu falo para os alunos, né, quando eu estou dando aula de mineralogia, para imprimir uma tabela bem bonita, plastificar e passar a levá-la para a aula. E por que a gente consegue tirar? Porque a gente não explica mineralogia sem falar de química. A gente não consegue entender por que o ouro é maleável e o quartzo é mais duro que o ouro, ou mais duro que a apatita, ou mais duro que a calcita, sem falar nessas questões das ligações minerais, das ligações químicas formando os minerais. Ok? E quando a gente tem a criação da tabela periódica, toda aquela lógica de aumento de número de prótons, e também da sequência de que esses minerais foram formados, a gente consegue juntar e agrupar diversas propriedades comuns a elas, né, formando grupo 1A, 2A, os de transição, 3A, 4A, 5A, 6A e o 7A. E aí, quando a gente começa a ver essa tabela periódica, a gente percebe que alguns deles apresentam algumas ligações, né? Esses grupos, eles querem doar elétrons, esse receber, formam ligações iônicas. As ligações iônicas são mais solúveis que as covalentes são solúveis em compostos químicos que apresentam a mesma polaridade, né? Porque aqui você está doando e recebendo elétrons, nas covalentes você está fazendo uma troca sem dar, né? Você está deixando numa nuvem de ligação, e aí essa nuvem de ligação gera um momento polar ou apolar, e a gente só consegue dissolver polar com polar e apolar com apolar. Então a gente começa a pegar várias coisinhas da química para entender na aplicação dos minerais e entender as formações desses minerais industriais, né? Para que usamos as aplicações das argilas, né, das micas, das muscovitas, das biotitas, né, porque são formas de minerais que apresentam folhas, essas folhas são totalmente, muito bem quimicamente ligadas, então elas são péssimos condutores de calor, são bons isolantes térmicos, e aí a gente começa a pegar uma infinidade de possibilidades apenas olhando para esse conceito de ligações químicas, ok? Nós temos aqui os actinídeos e os lantanídeos, que são os elementos químicos que todo país adora quando encontra uma reserva, pois eles ditam muito desse mercado do mundo pós-moderno em relação às indústrias interespaciais e de tecnologia high-tech. Ok? Bom, a questão do raio iônico tem um pouquinho a ver com essas forças eletrostáticas da lei de Coulomb, mas a gente tem uma inversão da carga que é inversamente proporcional à distância. Isso daqui é a constante de Coulomb, e essa força de atração vai gerar deformação entre as atrações desses átomos, porque as cargas são distintas. Tá? Então, a gente vai ter uma deformação do raio, e aí eu acabo não entrando muito nisso, apenas dizendo que há uma diferença do raio atômico para o raio iônico, em prol dessa diferença de carga. Ok? Bom, outros conceitos que a gente consegue tirar dessa questão dos íons é porque você consegue ter elementos químicos que vão precisar de mais energia para retirar um elétron, e aí ele vai se formar um cátion, ou outros que vão precisar de mais energias para receber um elétron e formar o ânion, tá? Nem todos apresentam
mesmos potenciais ou eletronegatividades, eletropositividade ou eletronegatividade. Dentro de cada grupo, nós temos uma sequência lógica, que é o lítio para o ferro, ou do mesmo família, não é? Eu sempre confundo isso. Eu sei que aqui é grupo e a horizontal é família. Enfim. Aqui na horizontal, a gente vai ter uma preferência do lítio para o ferro, e aí, à medida que você aumenta o número de prótons nessa distribuição eletrônica, ou seja, quanto mais homogêneo é essa distribuição dos elétrons, mais difícil é de você arrancá-lo. Agora, quando você faz uma distribuição desses elétrons, e ele acaba ficando com uma folga, ou com uma falta em um dado orbital, ou em um dado ponto, você consegue tirá-lo dali mais facilmente, porque você não vai ter o outro elétron ali segurando ele. Tá? Quando a gente faz essas distribuições aqui, por exemplo, do ferro, a gente vê que os orbitais estão muito bem preenchidos. 2, 2, ó, o P, cabe 6, o S2. Então, por isso que as estrelas param de sintetizar no ferro, porque o ferro é o elemento químico mais estável, e aí não existe possibilidade da continuação das reações dentro das estrelas. Ele já é estabilizado. Tanto é que muitas das coisas que nós temos usando ferro é através de ligas metálicas. E aí existe todo um estudo, tem pessoas que fazem diversos doutorados e pós-doutorados estudando os compostos químicos do ferro. Tem até um aluno aqui, que é o meu amigo Marco Teodoro, que ele uma vez a gente estava discutindo sobre essa química do ferro, né? Essa ciência dos materiais utiliza muito essa conceituação das ligas metálicas. E o ferro dá uma estabilidade aí. Tem uns nomes que eu esqueci, a martita e por aí vai, que são os modos subatômicos de estudar essa estabilidade do ferro. Porque essa indústria da siderurgia procura sempre a formação de compostos perfeitos, né? Ou compostos que vão ter o menor prejuízo em relação à corrosão, em relação ao desgaste, tá? Isso tudo a química fornece para a gente. Bom, aqui eu botei para vocês porque quando esses metais geram cor no mineral, eles são chamados metais cromófilos. O ferro, ele dá diversas cores em turmalina, no quartzo, o manganês, o magnésio, o vanádio, cobre, cobalto e por aí vai. Quando eles têm essa diferença de oxidação, normalmente dão cores um pouquinho distintas. Às vezes dão muito distintas. Eu deixei aqui para vocês depois olharem esse link lá, quando vocês pegarem a aula, seja lá no nosso Google Classroom, depois pedir ao Lucas para colocar lá, ou eu coloco mais tarde. E também lá no AVA já está disponível. O Classroom eu esqueci de colocar ontem, então a gente faz isso hoje para o pessoal pegar. Aí dá uma olhada nesse link aqui, o site Brasil Escola do UOL, do Universo Online, é bem legal, é básico para o ensino médio, mas é um conceito que dá para a gente digerir, principalmente quem não é muito familiarizado com esses termos dos minerais magnéticos. Bom, essa questão das ligações, eu vou falar de uma forma bem genérica. Quando a gente tem o envolvimento, seja ele por trocas, ou seja ele por emparelhamento, ou por uma nuvem eletrônica das camadas de valência, nós temos ligações mais fortes. Quando nós temos apenas o empréstimo ou a formação de pontes, essas ligações são mais fracas, tá? Ou seja, quando você está envolvendo uma substituição, ou um empréstimo, ou um emparelhamento da camada de valência, a gente tem uma dificuldade em quebrar este mineral, quebrar esta ligação. Então, são minerais formados com estes tipos de ligações que são mais duros, né? Mais tenais, eles se quebram com mais dificuldade.
a dureza deles tendem a ser maior, tá? Quando a gente percebe essa questão da ligação, a gente vê que essas ligações vão formando substituições de NaCl. O sódio está dando e o cloro está recebendo. Porque é o sódio mais 1 e o cloro 7. Né? É isso? Sim. Quando a gente tem essa questão, é fácil a ligação. Um dá e o outro recebe, gerou estabilidade, fechou a situação. E aí a gente vai reproduzindo esses átomos de cloro e sódio num espaço tridimensional, gerando o retículo cristalino da halita. Só que essa ligação, ela consegue em água ser rompida. Então a gente aumenta a dissolubilidade de compostos iônicos. Até que bota o sal na água, ele dissolve. Tá? Então a gente começa a pegar um pouquinho desses exemplos práticos do nosso dia a dia para entender essas propriedades químicas associadas à mineralogia. Bom, isso daí a gente já falou um pouquinho, né, dessas questões de formar os ânions e os cátions, é uma questão altamente química, né, depois vocês podem revisar um pouquinho isso, dessas variações de quanto mais eletronegativos e os eletropositivos. Quando se atrai mais elétrons, formam cátions. Quando ele tende a perder os elétrons, vai formando ao contrário, né, os eletropositivos, perde elétron e fica positivo, o eletronegativo ganha elétron e fica negativo. Bom, algumas características gerais dentro desses compostos iônicos é porque eles vão formando um emparelhamento da estrutura muito bem definida e vai gerando planos. E esses planos acabam sendo planos de fraquezas dentro da estrutura dos minerais e ele acaba se tornando um quebradiço. E se você reparar, normalmente, esses minerais de ligações iônicas e os metálicos apresentam um plano preferencial para se romper, chamado de fratura, muito bem definido. E aí, geralmente, essas fraturas são perfeitas. A halita, a fluorita com uma fratura octaédrica, depende da literatura, às vezes chama de tetraédrica, mas ela é octaédrica, vai formando fragmentos cuja forma é idêntica ao mineral original. Se vocês pegarem uma calcita, que é definido como um mineral romboédrico, quando você quebra a calcita, ele é o CaCO3, carbonato de cálcio, ele vai gerando planos tão pequenininhos que parece que a gente brinca lá que são as calcitinhas, tá? Ele vai reproduzindo esses planos de fraqueza na mesma forma daquele mineral. Mas nem sempre essa relação acontece, tá? É um exemplo bem prático para a gente vislumbrar isso. Como um está dando e o outro está recebendo elétron, né? Esses pontos de fusão e ebulição são mais altos do que nos compostos metálicos e nos compostos covalentes. Mas há exceções, tá? A gente está falando uma linha bem geral para vocês entenderem um pouquinho dessa associação química com o tipo de ligação. Eu não vou entrar muito nessa questão de banda, porque ela dá um pouquinho de nó, porque o magnésio ele apresenta uma distribuição eletrônica quase estável, mas às vezes o excesso de magnésio dentro de um composto cristalino que vai gerar uma certa instabilidade nos orbitais e ele passa a se tornar um mineral, ao invés de conduzir, porque ele está faltando, não, ele está perfeito. Eu botei até aqui do lado para eu mesmo não esquecer. Ele está composto aqui certinho. Então, como você tem vários, por exemplo, o piroxênio é um silicato de cálcio, ferro, magnésio. E aí, dependendo da quantidade entre ferro e magnésio, você pode ter bastante compostos químicos, compostos do magnésio dentro da estrutura. E aí, quanto mais ele tiver, esses elétrons da valência aqui do magnésio,
que é aqui na camada valência terceira, o orbital S. Ele é mais fraco do que o P, mas é o que temos, a valência do magnésio é o 3. Mas nós acabamos de gerar uma certa estabilidade nessa nuvem eletrônica e ele se torna um mineral isolante. Mas, às vezes, o magnésio não é tão abundante assim dentro de um mineral, e o ferro ele é mais abundante, então ele não se torna tão isolante, ele passa a ter um certo grau de condução elétrica. E essas variações a gente vai vendo quando analisa, principalmente, as ligações que são puramente metálicas. Pois ainda sabemos, não vou entrar nisso aqui, que existem ligações que são combinações de metálica com covalente, iônica com covalente, iônica com Van der Waals e por aí vai. São as ligações mistas. Mas isso fica para um outro momento. Bom, as ligações metálicas é isso que eu falei para vocês. Esses elétrons da camada de valência ficam numa nuvem envolto do átomo e, no caso, do composto metálico. Então, a gente começa a ter essas propriedades muito inerentes a essa variabilidade eletrônica. A gente aumenta a tenacidade, a plasticidade, a ductibilidade. Eles são excelentes condutores elétricos. Essa dureza aqui, na verdade, é o peso específico. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo. Não é duro de não quebrar, é duro. Esse termo no português ele é um pouco injusto, porque ele confunde muito as pessoas. Mas são minerais que apresentam um peso específico mais baixo. E o brilho metálico não precisa nem citar, como nós temos a galena, a molibdenita, o ouro, a prata, a esfarelita, diversos outros sulfetos que apresentam esse brilho metálico. Bom, as ligações covalentes, apesar delas terem essa questão de compartilhamento, eles são ligações muito mais interessantes na indústria dos compostos orgânicos, né? E dos compostos sintéticos, porque ele consegue, através desse compartilhamento, gerar uma certa resistência em compostos cíclicos. E aí a gente tem essas indústrias aí de grafeno, tolueno e por aí vai, utilizando esse conceito aqui. Essa questão principal é porque, como você não está dando nem recebendo, você não gera uma nuvem eletrônica, você gera uma polaridade, você consegue inverter a polaridade dessas ligações, mas a nível eletrônico não é uma ligação iônica, então eles são muito mais tendentes ao isolamento eletrônico, elétrico, do que outra coisa. São insolúveis, mas reparem, solúveis em água. Eles são solúveis nos seus pares polares e nos seus pares apolares. Ok? Esse ponto de fusão muito alto aqui, a gente tem que ver quais os compostos, porque quanto maior é o composto, com mais ligações covalentes, mais alto é o ponto de fusão. E aí, a diferença é que as ligações covalentes conseguem fazer cadeias gigantescas, diferente das ligações iônicas, tá? Isso daí são nuances que depois a gente vê em detalhes e temos também nas bibliografias para a gente observar isso. Esse triangulinho aqui, para quem gosta de ter um visual, eu não gosto nem de ver, porque eu não tenho memória fotográfica, nem memória para lembrar do que eu vi depois. Então, eu vou muito mais por esses conceitos da ligação química, que é o conceito mais lógico, mas tem pessoas que são muito mais de memória fotográfica, então fica aqui essas variações, os 3 tipos principais de ligações, e essas distribuições nessa classificação química dos minerais que nós vamos ver em detalhes, eu acho que já na próxima aula. Não lembro. Eu vou deixar um pouquinho para lá esses tipos de ligações mais fracas, porque vai ficar muita coisa, mas a gente pode ter em mente que a Van der Waals e as pontes de hidrogênio são principalmente excelentes no uso na indústria de lubrificantes, né? Essa maleabilidade extrema deles. Grafite, a gente usa aquele pozinho de grafite que bota na mão, fica sedoroso, quase um mês a mão, para abrir a fechadura que a gente estragou,
fugindo de casa meia-noite para ir para o bar com os amigos. Né? Então, a gente tem esses conceitos aí, desses compostos utilizados para a indústria, principalmente a indústria de porcelanas, de lubrificantes e outras indústrias aí do nosso cotidiano. Um outro resumão aí, chamado decoreba da vida, mas eu também não gosto de utilizar, mas em geral a gente tem essas forças das ligações que variam. Claro, a base seca, se eu jogar água, quebrei tudo. Não quebro, não quebro, mas se eu jogo o composto polar no polar, quebra covalente, a polar no apolar, quebra covalente. A formação ou não de nuvens eletrônicas variam a elétrica, a condutividade elétrica, a condutividade térmica, né, quanto mais forte a ligação, maior seus pontos de fusão e ebulição, e a solubilidade depende do meio que eu estou inserindo aquele composto químico. Tá? Já falamos disso e temos essas noções. Pessoal, na próxima aula a gente vai ver essa identificação dos minerais. É importante que vocês discutam esses conceitos da mineralogia no chat, que vocês botem lá as suas dúvidas, os seus questionamentos, para a gente poder interagir e ver como vocês estão trabalhando nessa questão. É densidade, não dureza. É isso, Adriana. É porque ali daquela tabela que estava colocando ali, aquela dureza, na verdade, que ele estava falando, seria do peso específico. É porque eu mesmo fiz uma tradução bem porca lá desse conceito, tá? Mas é isso que você mesmo falou. Tem a densidade e tem a dureza. Mas aqui foi até um erro meu mesmo. Eu tenho que até trocar isso daqui, que ele bota esse peso específico mais baixo, tá? Mas obrigado aí pelo toque. Quando a gente tem essas ligações metálicas, a densidade, às vezes, ela é mais alta e a dureza baixa, mas também o inverso é verdadeiro. Por exemplo, a molibdenita, ela apresenta uma densidade muito alta, muito alta. E a dureza dela é muito baixa. Você consegue rompê-la com facilidade. A galena, você aplica uma pressão ali, você parte ela em diversos pedacinhos. E a galena também é um sulfeto de chumbo e apresenta uma densidade super alta, tá? Mas lá foi um erro de tradução meu. Pessoal, a gente tem essa questão. Adriana, na próxima aula que a gente vai entrar sobre as propriedades físicas dos minerais, a gente entra nessa escala relativa de Mohs para explicar essa questão da dureza dos minerais, tá? E aí, ao invés de usar essa questão de baixa ou alta, porque essa classificação a gente dá para o peso específico. Quando a gente fala de dureza, a gente tem que falar em um número relativo, que vai de 1 a 10, como a nossa colega aqui está falando para a gente. Tá? Mas na próxima aula a gente vai entrar nesses conceitos aqui mais definidos para a gente colocar isso. Pessoal, tem algo mais aí que vocês queiram colocar e falar? Famílias ou grupos, eu chamo de grupos ou períodos, é isso que eu troco aqui. Bárbara, obrigado aqui. Mas é o vertical 1A, 2A são os grupos, e os horizontais os períodos. Pessoal, se vocês tiverem algum questionamento mais, a gente pode tirar as dúvidas no fórum, vocês podem mandar algumas sugestões, vocês podem abrir o áudio para a gente fazer alguma correlação aqui ao vivo, tá? Espero que vocês estejam curtindo as aulas. Pelo menos a gente se distrai um pouquinho aqui uma vez por semana, para a gente se encontrar e bater um papinho sobre mineralogia, ok? Pessoal, eu acho que é isso, então. Depois, se quiserem continuar
nós temos o chat lá, que eu estou sempre batendo o olho e a gente pode conversar. Bárbara e Adriana, obrigado vocês aí pelas dicas aí da aula, e a gente se vê na próxima aula para falar isso de forma mais específica, na diferença entre densidade, peso específico e a dureza, tá bom? Um abraço, pessoal, até, obrigado.